Pô, é uma honra estar com você aqui. A gente caminha há muitos anos, né? Você me conheceu, eu era uma criança. Crianção. Criança, né? E queria que você contasse um pouco, né, da sua história, assim, né? Porque o pessoal não pôde, nem todo mundo pôde, que está assistindo a gente agora, pode estar aqui nos cultos e tal. E, poxa, como é que foi ser criado assim no meio de... Seu pai teve 9 filhos, 8 pastores, né? Fala um pouquinho, Zé, da tua trajetória. Ministerial, que é muito bonito, né? Então, né, a nossa família, né, nós somos ali natural de Curitiba mesmo, e uma família simples, né? Então, meu pai, na época, não conhecia Jesus, nem minha mãe, e era uma família assim totalmente perdida mesmo. Meu pai era um alcoólatra e, né, bebia para esquecer os seus problemas, na época, né? Sim. Nós vivíamos um momento que, né, difícil, até a situação que era o país da época, né? Mas, né, um dia um dos meus irmãos ficou doente, né? Ele teve leucemia e o médico desenganou. Qual deles eu conheci? É o Edson, né? O Edson? Ah, Isso. tá. Pastor Edson. Pastor Edson hoje, né? E daí acabou que o médico desenganou-se, meu irmão, né? E nós somos uma família de 9 irmãos, né? Então, imagine. E quando aconteceu essa questão né, do médico desenganar, eu acho que qualquer pai, qualquer mãe entra em desespero. Sim. Né? Porque é aquilo que nós, né, sempre falamos, né? Família é tudo, né? É o que nós temos mais de valor. Daí, meu pai um dia ele tomou uma decisão assim, talvez de desespero, de sair, beber e colocar um fim em tudo aquele problema. Essa história é forte. Mas colocar o fim para ele era tipo matar a família e se matar, né? Então, esse era a única solução que ele achou no momento, né? Mas eu lembro, assim, que minha mãe contava essa história para nós, e até meu pai contava, que quando meu pai saiu para fazer isso, a minha mãe, ela fechou a casa, assim, né? Trancou tudo, pegou um machado e falou assim, olha, né, como que é as coisas, gente, né? O pensamento, né, de uma pessoa, vou dizer assim, sem Deus, perdido, no desespero, né, da vida. E ela falou assim, bom, se ele entrar aqui, eu né, de proteger os filhos, ela pensou em tirar a vida do meu pai. E meu pai, né, pensando em acabar com os problemas e tirar a vida de todo mundo. E aconteceu que meu pai foi, bebeu para pegar coragem, né? Só que nesse trajeto, né, do bar até em casa, ele começou a escutar um louvor, um hino, né? Que é aquele hino Foi na Cruz, Foi na Cruz. De repente ele estava lá na porta da igreja. Uma igreja de madeira, na época, simples. E o pastor pregando. E quando ele conta assim que de repente ele se sentiu atraído por aquela palavra. E ele estava lá no altar chorando e entregando a sua vida para Jesus. Aconteceu que voltaram para casa, o pastor veio junto. E quando chegou em casa lá, bateu lá, né? A minha mãe já preparada, né? Não sabia do que estava acontecendo, né, no trajeto. E meu pai falou assim, né? Abre a porta, né? Catarina, né? Que é o nome da minha mãe. E minha mãe falou, não, aqui você não entra. Se você entrar aqui, né? Nos meus filhos você não vai tocar. Né? Então, meu pai falou assim, não, mas eu trouxe o pastor junto aqui, ele vai orar para o nosso filho. Daí minha mãe, não acreditando, falou, não, você está mentindo. Aí o pastor falou assim, não, dona Catarina, é verdade. Daí ela abriu a janela, aquele homem entrou, orou, e o meu irmão, né, o filho do meu pai, a gente foi curado. Foi na hora? Sim, curado. Instantâneo, porque quando eles fizeram próximos exames, levaram para o médico, os médicos constataram que não havia mais a leucemia. E diante disso, né, meu pai, minha mãe, meu pai como homem da casa ali, ele tomou uma decisão na vida dele de nunca mais deixar de servir a Jesus Cristo. Que tremendo. Isso... Que ano mais ou menos? Isso foi acho que nos anos mais ou menos 70, ali nos anos 70 mais ou menos. Né? Meu pai, minha mãe falava que eu tinha aí 2, 3 anos de idade na época, né? Então já entreguei minha idade, já sabe mais ou menos. Mas assim... Aí, nesse momento, meu pai tomou essa decisão. E eu acho importante essa decisão, porque eu gosto muito de dizer isso, né? A decisão do meu pai entregar a vida a Jesus e dizer,
eu vou seguir ele até o fim, ele mudou toda a história da nossa família. Porque uma coisa, às vezes, é você, né, ter essa oportunidade e talvez você tomar a decisão, mas não seguir com a decisão. Verdade. E por algum motivo você se perde no caminho. Sim. Né? Meu pai, ele foi muito fiel a essa palavra dele, dizendo, né, esse Deus que curou meu filho, eu nunca mais vou abandonar e vou servir até o fim, como ele fez até o último dia da vida dele. Então nisso daí começou a nossa trajetória, né? Meu pai começou a ir para a igreja, já colocando nós na escola bíblica dominical, né? E daí ganhando nós naquele regime, né, de oração, de igreja, servindo a Deus. Ou seja, meu pai e minha mãe, eles se doaram completamente. E não só eles, mas a família toda. Pai, você sabe que você está falando isso? Eu tive a oportunidade de conhecer. Esqueci o nome do seu pai mesmo. João Belino, né? Pastor João Belino. E ele se alegrava muito em contar para mim. Eu lembro que eu gastava tempo com ele na casa dele lá. Sim. E ele contava as histórias que ele lançou a primeira pedra da igreja quadrangular tal, ele ia contando isso. E eu lembro que ele era um construtor. Mas você sabe que de todo o milagre dele, uma vez eu estava pensando nele, que ele marcou muito a minha vida também. Foi por causa dele que tu aprendeu a ficar fazendo obra, derrubando parede. Essa unção vem com ele. Também, né? Essa unção de construtor, né? Essa unção. Pois é, como é que pode, como é que marca? Gente, eu tive a oportunidade de ser inserido nessa família. Sim. É porque tem muitos princípios que a gente seguiu lá em casa, de muita coisa que o pessoal não tem noção que aprendeu contigo. Eu me lembro uma vez na tua casa, assim, a minha casa não pode ser mais bonita que a casa de Deus. E aí a casa tá ralando pra caramba na igreja, ralando. E a gente tinha muito esse princípio, sabe? A gente, por exemplo, depois se mudou, mas a gente ficou na mesma casa e tal, que era até mais distante daqui, muitos anos, mais simples. Sim. Até aqui até a igreja, né, alcançar um espaço melhor. E aí a gente, beleza, nós vamos nos mudar. É porque eu lembro, pastor João, eu lembro de você. Essas imagens para mim são muito claras. Gente, o que acontece? Talvez o pessoal não saiba. Ao me converter, tudo foi muito rápido. E eu me converto me converto no final de 97, me batizo no início de 98, na Páscoa de 98. No final de 98, no início de 99, eu te conheci, foi tudo muito rápido. E aprove Deus que eu fosse missionário debaixo da tua cobertura e no interior de Curitiba. Naquele tempo, talvez um dos maiores invernos da história de Curitiba. Eu fui quase um ano lá. Foi -2, né? Chegou a -2 graus lá. E tal, enfim. Então a gente tem essa história. Mas ao mesmo tempo, a tua casa foi Jeremias 18 para mim. Foi a casa do oleiro. E nessa casa de oleiro, existem alguns atores nessa história, e um deles é o pastor João. Sim. Porque você me largava lá, porque a história é longa. Eu fui com uma equipe, a gente tocava, evangelizava, eu era o baixista dos caras. Tinha um cabelão, né? Cabelão. Era cabeludo, não tinha nenhum cabelo branco. Mas eu fui atraído. Power Band. Eu fui atraído pelo chamado ali, alguma coisa assim. Na verdade, vocês falavam, né? Sim. Teu pai falava, vocês falavam para mim coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Isso me deu um senso de existência que eu não tinha. Que é muito louco assim. Eu já era gerente de informática de uma indústria, como Deus me chamou. Mas eu sempre tive um vazio existencial. De alguma maneira, o meu coração sempre foi um coração vocacionado. E aí eu estava imergido num sistema de consumismo. E aí minha alma chocava. Porque de alguma maneira eu não era feliz, assim. Eu sabia que tinha alguma coisa que eu não sabia o que era, que precisava me preencher. Então é muito importante desses toques, assim. Porque, quem é esse pastor? Por que está aqui? Isso aqui é o que eu posso dizer, literalmente, de um pai na fé. E como é que foi esse discipulado? Não, aí o pastor João, só para concluir, eu ia para ali, me largava dentro de todas as coisas. Eu ia lá para o pastor João, ele me deixava lá para tomar cafezinho com o pastor João, um chá. E ele me dava aula de angiologia. Que ele chimarrão. Ele era o cara em angiologia, eu ficava impressionado com ele, o senhorzinho. Fera demais, né? Então, essa questão do pai ali, que você falou da construção,
São princípios que o meu pai ensinou para nós. Ele morou numa casinha simples a vida inteira. Né? Nós conhecemos, né, nossa casa era de Costaneira. Mas meu pai, ele tinha assim, um ensinamento para nós que eu guardo até hoje. Eu sempre digo uma coisa, né, pastor Alexandre, Daniel, que o que um pai pode deixar para os filhos são valores. Sim. Não coisas materiais, mas valores. E são os valores que a gente leva. Verdade. Né? Até hoje, sempre quando eu vou falar, às vezes pregar, dar um conselho, eu falo assim, meu pai me falava isso. Porque eu trago os valores e nem tudo vem aqui na minha hora. Então o pai, essa questão de, primeiro, a casa de Deus tem que ser sempre mais linda que a nossa. Meu pai é o seguinte, ele trabalhava na vida secular e ele era mestre de obra também. Então, muitas igrejas de Curitiba, família, ele fazia nós, assim, ele envolvia a família na construção. E ele falava assim, né, a nossa oferta, entendeu? A obra de mão ali era a nossa oferta. E 9 pessoas, né, mano? Nós fazíamos, né, aquela mutirão de família e nós ajudava a construir a igreja. Então, ele nos ensinava, isso é um valor, né? A você cuidar da casa de Deus. Então, ele falava assim para nós, assim, né? Tem uma coisa que eu gosto, ele falava assim, gente, tudo que vocês fazem, fique tranquilo, tá no livro das boas obras, né? Um dia Deus vai recompensar vocês. Então, ele criou esses valores e isso já era um discipulado para nós, tá entendendo? Um discipulado de você cuidar da casa de Deus. Né? Daí trazendo isso para a família, para nós, vinha também esse cuidado, né? Que é uma outra construção, né? Não material, mas agora uma construção de valores, uma construção espiritual na nossa vida, ministerial também. Né? Você sabe que eu ia falar uma coisa, que o maior milagre que eu vi sua família viver não foi a cura da leucemia do pastor Edson. Assim. Isso que eu ia te falar. O maior milagre para mim... Mais perto do microfone, beleza. Desculpa aí, gente. Mas o maior milagre para mim não foi a cura que é sobrenatural demais, mas o maior milagre para mim, na vida do pastor João, foi ter 9 filhos no Senhor. Sim. E não apenas 9 filhos no Senhor, eu conheci toda a família, 9 filhos, dos quais eu acho que 8 são pastores. 8 pastores hoje. Então assim, você já ter toda uma casa na presença de Deus, isso já é uma bênção. Uma bênção. Agora, todos esses servindo ao Senhor, cara, é assim, e hoje, é uma hoje, bênção, né, cara. E não é só netos, né? Não é só os filhos. Exatamente. Hoje já tem as outras gerações do meu pai, né? Sim. Eu sempre digo assim, nós fazemos um almoço de Natal, reúne mais de 100 da família. Tem que ser uma chácara. Mas assim, gente, o que eu acho legal quando eu olho para aquilo ali? Ninguém perdido. Todo mundo no Senhor. Todos, né? Genro do meu pai, né? As noras do meu pai. Quantos pastores da família, Zé? Entendeu? Já. Olha, tem que fazer umas contas aqui. Que tem uma sobrinhada hoje que são músicos, são pastores, tá entendendo? Uma geração assim, realmente sacerdotal, levitas, é interessante. É impressionante.